Você consegue perceber o tempo das pessoas justamente para dar a eles a palavra no tempo certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É sempre mesmo um caminho de profundidade, de graça, mergulhar na palavra de Deus todos os dias. Quero saber se você está fazendo isso, vocês estão meditando comigo, tem feito a meditação todos os dias? Coloca aí nos comentários, diga se você tem participado todos os dias e principalmente se também tem pego a palavra de uma forma individual para que Deus possa ir falar com você. Espero que neste caminho, cada dia mais, Deus te peça um novo passo e, sobretudo, você consiga responder a este passo. Quero pegar a palavra de hoje que vai nos mostrar o seguinte: Deus pede realmente um passo para cada um de nós. Às vezes, nós queremos pedir passos para as pessoas que não são os passos que Deus está pedindo a elas. E por isso, precisamos sempre estar atento a esses critérios. Enfim, vamos pegar a palavra que está em Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17, e diz o seguinte: Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Olha só que inteligente as respostas, profundas, as respostas do Senhor. Por quê? Você vai percebendo o seguinte: nós que temos um tempo na nossa vida, temos uma idade, às vezes queremos receitar para as pessoas os mesmos caminhos que nós passamos. Às vezes alguém começa a emagrecer, faz todo um regime, consegue, depois de 20, 30 anos querendo emagrecer, vai lá, enfim, num dia toma um propósito e emagrece. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela começa a ser tentada a querer também que todos os outros emagreçam com o mesmo esquema que ele, na mesma rapidez que ele fez nos últimos dias, tomando as verdadeiras decisões que ele tomou. Mas que no fundo, será que ele não percebe que ele demorou 20 anos para responder? E que aquele talvez demorará um ano, aquele um mês, aquele uma semana, e talvez aquele vai responder ainda hoje, mas cada um tem um tempo e precisa perceber esses tempos. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: agora esses discípulos estão com o noivo, estão comigo, eles precisam viver este tempo, porque chegará um outro tempo, e por isso nós precisamos perceber qual é o tempo que agora Deus está querendo para nós. É o tempo hoje de nos alegrar, alegramos. Se é o tempo realmente de conversão, passamos por isso. E olha que a igreja é fantástica, porque ela vai fornecendo a nós uma caminhada, um itinerário espiritual, mas pode ser que você chegue na quaresma e quer viver a Páscoa, e na Páscoa quer viver a quaresma. Não, tem um tempo para cada coisa, até mesmo na liturgia da igreja nós vamos percebendo isso. E há um tempo na tua vida, há um tempo em relação às pessoas que estão à sua volta, mas eu queria falar de uma estratégia que Deus faz. Deus tem uma estratégia, e a primeira estratégia é a conquista. Quando você começa um relacionamento, você precisa conquistar. E essa conquista deve ser suficientemente grande para que quando vier as dificuldades, aquilo que encanta se torna maior daquilo que são os limites e defeitos que você está vendo. Porque se você começa um relacionamento e não traz encanto, é muito improvável
que vá para frente. Por quê? Porque é aquele encanto, é aquela expectativa, é aquele dom, aquela graça que estabelece um encanto. E este encanto dá força para superar. Assim, quando nós iniciamos na vida espiritual, você vai perceber, Deus nos encanta, Ele desperta em nós, Ele sentimos a sua presença e Ele vai dando para nós elementos. Ele vai dando para nós toques da sua presença, mas ao longo do caminho, o Senhor Ele vai como que retirando tudo isso, para que a tua escolha seja mais profunda e verdadeira. Você vai conhecendo os obstáculos, as dificuldades do seguimento do Senhor. Você vai fazendo isso e vai se encantando com um Deus cada vez mais, vamos dizer assim, encantador naquilo que Ele é e não naquilo que Ele lhe dá. Você vai percebendo algo novo. Assim acontece com o matrimônio que caminha para uma maturidade. Em vez daqueles matrimônios que são envolvidos de uma superficialidade e por serem envolvidos em uma superficialidade aonde somente pararam no encanto, provavelmente também vão perder o caminho. E isso é interessante, porque há realmente o tempo do encanto, mas ele também precisa dar lugar àquilo que vai nos aprofundando como relacionamento, no seu matrimônio, na sua amizade, tem que dar lugar. E se você não deixar que este lugar aconteça, que de certo modo as decepções, aquilo que são muitas vezes as dificuldades, possam lhe aprofundar, tudo vai ficar muito na superfície e isso vai levar a uma queda naquele relacionamento. Pense um pouquinho sobre isso. Se nós percebemos isso nos relacionamentos humanos, se percebemos isso no relacionamento de Deus, nós devemos também olhar os relacionamentos desta mesma forma. Por isso, tem um momento. Perceba se aquela pessoa está na fase do encanto, se aquela pessoa precisa se apaixonar ainda mais por Deus. Não comece a colocar sobre ela um peso que lhe cabe lá à frente, porque agora, nesse momento da vida dela, o noivo está se apresentando a ela, o Senhor está se apresentando a ela. E se você percebe que o Senhor está se apresentando a ela, só cabe você observar, deixa que aquela pessoa vá, que ela seja assim conduzida. Daqui a pouco, o mesmo Senhor dará um novo tempo para ela, de maturidade, de crescimento, e este tempo lhe será muito fecundo, porque ela conseguiu viver os outros tempos que passou bem, vivendo aquele tempo presente. Pense um pouquinho sobre isso e pedimos ao Senhor que aqueles que Deus nos confia, aqueles a qual que estão nas nossas voltas, possamos perceber o tempo de cada um deles. Como diz os grandes autores de espiritualidade, perceba o estado de espírito daquele coração, daquela pessoa. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.